Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje é um dia especial para nós, congregacionais. Eu quero, em nome da Igreja Evangélica Congregacional Diamantina, eu, pastor José Orlando Lima de Andrade, parabenizar o programa Opção pela Vida. Programa que nasceu no dia 15 de 4 de 91, portanto, está completando seus 33 anos, ininterrupto, na televisão, sob a coordenação do reverendo João Bosco. Para nós, é uma grande alegria poder compartilhar deste momento, parabenizando este programa, juntamente com o pastor Bosco e toda a sua equipe, que durante esses 33 anos tem sido fiel na pregação da palavra de Deus. E nós nos sentimos muito felizes em tê-los, em poder ver a seriedade que é o programa. Para isto, quero deixar 3 versículos aqui da palavra de Deus para não ficar só nas minhas palavras. Em Filipenses 4:6, está escrito: não se inquiete com nada. Apresente a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ações de graça. Também em Filipenses 4:13, muito conhecido, diz: tudo posso naquele que me fortalece. E, por fim, 2 Crônicas 15:7, fiquem firmes, não desanimem, porque suas obras serão recompensada. Pastor Bosco e toda a sua equipe, parabéns pelo programa Opção pela Vida, parabéns pelos 33 anos, que a boa mão do Senhor continue sobre a vida de vocês, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa renovar as forças de vocês. Deus abençoe, minhas felicitações, em nome da Igreja Evangélica Congregacional Diamantina. A paz do Senhor. Campina Grande, quarta-feira, 3 de abril. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. E eu espero que você esteja com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus dentro de instantes, a qual será ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Ouviremos também do cantor Sérgio Lopes, louvando a Deus com um dos seus inspirados hinos. Mas eu quero lembrar a todos os nossos internautas e também os telespectadores da TV Master que residem em Campina Grande, nos dias 13 e 14 deste mês de abril, será um sábado e domingo, estaremos em festa. O programa Opção para a Vida estará celebrando o 33º aniversário de audiência. Foi especialmente convidado para estar conosco como oradores o pastor Euder Faber, protagonista do Encontro para a Consciência Cristã, e também o doutor e pastor Carlos Alberto. Lembrando que o culto aos sábados terá início às 19h30 e um domingo às 18h. Especialmente foi convidado para estar conosco o conjunto Embaixadores de Sião da cidade do Recife. Eles estarão conosco naquela noite de sábado e domingo. Você está cordialmente convidado com a sua distinta família. Antes de nós ouvirmos o pastor Antônio Júnior, queremos fazer uma oração por você que está conosco. Possivelmente haja, dentre os nossos telespectadores, alguém que está enlutado, triste, abatido, decepcionado diante de alguma dificuldade pela qual passou, uma decepção. Eu convido você agora juntos, nos elevarmos a Deus em oração. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, quando nós abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Fala ao nosso coração nessa manhã. Mas eu te peço também por aqueles que estão tristes, abatidos, angustiados, em depressão, estão enlutados, perderam entes queridos, que o teu Espírito Santo, o Consolador, derrame uma bênção de conforto, de consolação sobre cada coração. Portanto, fala-nos agora através da tua inspirada palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 3. Hoje nós vamos falar sobre a criação do mundo material.
Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Pode sentar, irmãos. Na série Palavra Fiel, nós já vimos a questão da criação geral. E na criação geral nós ficamos sabedor de que Deus criou tudo a partir do que não existia. E que Deus criou de fato tudo sem que houvesse algo a existir, ou que ele tivesse usado de material pré-existente. E em Deus nós temos a origem de tudo o que foi criado. Isso que nós aprendemos na criação geral. E também aprendemos que o poder de sua palavra foi o bastante para trazer à existência o que não existia. Da criação geral, nós subdividimos em criação do mundo espiritual e do mundo material. Do mundo espiritual vocês viram semana passada, e hoje então nós veremos a criação do mundo material. E quando nós olhamos para a criação da terra e de tudo que nela existe e o que é contemplado, está justamente nessa perspectiva da criação do mundo material. Para tanto, é necessário entender algumas coisas. Em primeiro lugar, todos nós estamos, ou estávamos, acostumados a perceber e aceitar alguma coisa a partir de provas convincentes, ou seja, após ali o racionalismo, a sociedade passou a investigar e usar de recursos científicos para provar algo. Portanto, para afirmar que a Terra foi criada por uma divindade, era necessário provas científicas. Mas percebe-se que a busca de tais provas foge ao nosso controle, ao controle do homem, do ser humano. Porque é uma coisa bem simples, tudo que advém de algo maior, que criou todas as coisas, faz com que o ser humano seja inutilizado para tentar compreender aquilo que é maior do que ele. Segundo lugar, Deus não tem a intenção de provar nada a ninguém. O seu relato bíblico é suficiente para a aceitação de sua criação. Isso significa que para a aceitação de que Deus é o Criador da terra, Ele não precisa de provas científicas, embora elas existam. Porém, penso que essas provas que existem transcendem a capacidade cognitiva do ser humano. Então não há nenhum ser humano na face da terra, cognitivamente falando, capacitado para compreender cientificamente a criação de todas as coisas. Em terceiro lugar, pela falta de capacidade, porque somos seres limitados, que contempla os feitos de um ser ilimitado, é claro que esse ser, ele nos capacitou de um dom para a aceitação indubitável de sua obra, e esse dom é fé. A fé foi um mecanismo
de Deus para que eu e você pudéssemos compreender a existência dele e de que ele fez todas as coisas sem precisar de provas científicas. Glória a Deus. E Deus, ele transmitiu a Moisés o relato preciso e autêntico da criação. Não havia necessidade de se fazer um compêndio sobre a criação. Imagine Deus ter que explicar a Moisés as complexidades de uma mitocôndria. Você sabe o que é uma mitocôndria? Os biólogos, os enfermeiros, a área de saúde deve saber, se tem alguém aqui. Uma mitocôndria é uma organela da célula responsável pela respiração da mesma. Sendo uma organela da célula, existem outras organelas que é responsável por outras funções da célula. Os ribossomos e por aí vai. Então imagine se Deus fosse parar para Moisés, olha, é o seguinte, a mitocôndria é responsável pela respiração celular, que a celular é e fosse até chegar ao corpo humano. Não tinha página que aguentasse, né? Não tinha pergaminho que aguentasse, não tinha munheca que aguentasse. Aí Deus, de forma inteligente, resumiu tudo em uma frase só e deixou tudo certinho, revelando a verdade para nós, de maneira eficaz. Aleluia. Então a ideia é que não faz sentido detalhar para Moisés, e nem há necessidade para isso, pois conforme o texto que lemos no início, e a gente volta para ele, o que diz? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Acabou. Está aqui resumido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. É preciso também entender então que a criação se refere a todas, isto é, a tudo que existe fora de Deus. Então a criação é aquilo que Deus criou, que está fora do seu ser. E Apocalipse capítulo número 4, versículo número 11, o apóstolo João ele disse a seguinte coisa: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, melhor dizendo, vieram a existir e foram criadas. É outra frase, é outra oração do texto sagrado, que também resume tudo e é eficaz para nós. Absolutamente tudo Deus criou, tudo. E foi por causa de quê? Da vontade dele. Ele que quis, ele criou e assim estabeleceu, e vieram a existir todas as coisas que foram criadas. O significado da criação, então, ela tem sido defendida como aquele ato soberano de Deus, por meio do qual ele, no princípio, trouxe à existência o universo visível e invisível, sem o uso de materiais pré-existentes, e assim imprimiu-lhes uma existência distinta da existência dele, e contudo sempre depende dele. Essa definição é de um teólogo chamado Louis Berkhoff. E olha que interessante, ele criou as coisas que não existiam, ou seja, ele não utilizou de materiais pré-existentes, e imprimiu a existência dessas distinta dele, mas contudo, todo o cosmo que ele criou depende dele.
A ideia de que tudo que ele criou continua no governo dele, porque depende do seu Criador. Agora, surge, logicamente, depois da queda, a alienação do homem do Criador. Ele perde a referência do Criador e ele passa a pensar que o Criador é o sol, a lua, as árvores, a natureza ou qualquer outra coisa. E nessa perca do referencial do Criador, ele também sustentou várias teorias para tentar explicar a existência, porque ele perdeu a capacidade de entender quem é o Criador. E dentro dessas teorias ele diz, um homem caído, que as coisas existem pela espontaneidade, ou que o seu desenvolvimento também foi espontâneo. Outros dizem que Deus simplesmente deu forma à matéria já existente, ou que a matéria é apenas uma emanação da substância divina. O panteísmo ensina que a matéria é apenas uma forma de Deus, que ela é Deus. É como se eu dissesse que esse púlpito aqui é Deus. É uma heresia tremenda. No dualismo, afirmam que Deus e a matéria são eternos. Outra heresia. A eternidade é um atributo apenas de Deus. A eternidade é que Deus não teve início nem tem fim. E jamais a matéria poderia ser eterna, porque só Deus é eterno. Enquanto alguns ainda ensinam que o mundo foi produzido por um espírito antagônico, foi produzido por outro Deus. Aí quando a gente vai para o panteão grego, né, você tem lá na mitologia grega vários deuses que chama de Demiurgo, né, um deus pequeno, que diz que criou, que foi formando, que foi construindo o mundo. São tantas e tantas teorias que foram criadas pela própria mente humana, vazia, inimiga de Deus, e que portanto levam a maioria das pessoas. Mas parando aqui de citar as heresias, nós seguimos então para aquilo que é revelado para nós. A ordem da criação, ela segue-se justamente no primeiro livro, o livro de Gênesis, quando descreve em dias o que aconteceu. No primeiro dia foi criada a luz, e pela separação da luz e das trevas, o dia e a noite foram então constituídos. E isso não entra em conflito, e não pode entrar em conflito, e não vai entrar em conflito, porque você pensa, você está diante de um texto de Deus revelando. Ele não tem a intenção de explicar pormenorizado as coisas. Então quando ele diz que surgiu o dia para se separar das trevas, dia e noite, ele criou antes do sol. E aí alguns vão entrar em conflito e dizer isso aqui. Lembre-se, a intenção das escrituras é revelar, não é aprovar absolutamente nada. E nós aceitamos pelo dom que Ele nos deu, que é a fé. Amém, meus irmãos? Então isso não entra em conflito com a ideia de que o sol e as estrelas foram criados apenas no quarto dia, porque estes em si mesmos não são luzes, mas portadores da luz. A obra do segundo dia foi também uma obra de separação. O firmamento foi estabelecido e dividido, as águas em cima e as águas embaixo. Isto é, as nuvens e os mares. Para nós que sabemos hoje o estado líquido e o estado gasoso da água. Observe-se que a palavra hebraica para firmamento, embora que indique uma abóboda sólida, mas isso não se sustenta pela palavra no hebraico, porque a expressão firmamento também quer dizer extenso ou vasto, vastidão, a vastidão do universo.
A obra então de separação também continua no terceiro dia, com a separação do mar e da terra seca. Além disso, o reino vegetal de plantas e árvores foi estabelecido. E nesse estabelecimento das coisas, até mesmo quando a gente vai para estudos seculares ou estudos científicos, nós podemos fazer ligações e pontes com a realidade e com a verdade, porque até mesmo na natureza, embora ela tenha sido atingida pelo pecado, né, tenha atingido por essa catástrofe, mas ela ainda tem o que a gente chama de equilíbrio. Ainda há equilíbrio, né, em todas as coisas. Como a gente falou em outra vez aqui, o equilíbrio, por exemplo, da terra está milimetricamente afastada do sol de maneira correta, porque um pouquinho mais perto queimava, um pouquinho mais longe congelava. Então Deus fez com que as plantas e árvores fossem estabelecidas pela palavra do seu poder. Deus fez a terra produzir plantas florescentes, ervas e árvores frutíferas, cada uma dando fruto segundo a sua espécie. E aí é interessante também nessa questão da espécie, porque você não consegue criar outra espécie. É impossível criar outra espécie. Aí você diz, não, mas se houver um cruzamento entre um jumento e um cavalo, vai nascer um burro. Mas de um burro com outra burra não nasce um burrinho, porque ele é estéril. Se colocar um tigre e um leão para cruzar, vai nascer um tigre. Mas os dois tigres, um macho e uma fêmea, não conseguem se reproduzir porque eles são estéreis. Então Deus estabeleceu de fato na natureza a sua própria espécie. E nós, seres humanos, não podemos criar uma espécie nova. Também isso faz nos entender que a ideia de que uma espécie saiu de outra espécie a partir de milhares e milhares e milhares de anos, isso não passa apenas de uma teoria, porque ninguém consegue provar, porque simplesmente não existe um elo entre uma espécie e outra. Não existe nenhuma espécie que é o elo entre o macaco, um símio, e um ser humano, um homem sapiens. Não tem essa espécie. Inclusive nos anos 90 encontraram um crânio e disseram que era esse elo perdido, mas quando foram investigar era uma falsidade, era algo falso, e foi um escândalo no meio científico. Então veja nesses detalhes pequenos, na própria ciência, que a narração bíblica ela é eficaz, ela é favorável, ela é completa para nós. Enquanto eles ficam discutindo para querer matar Deus, a cada dia que se passa Deus fica mais vivo ainda. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Deus evidentemente criou as diferentes espécies de planta, e cada uma delas podia reproduzir somente a sua espécie. Se você pegar um pólen de uma rosa e colocar numa margarida, não vai sair outra coisa, vai morrer, porque não pode sair outra espécie, é impossível. No quarto dia, o sol, a luz e as estrelas foram criados como portadores de luz, para servirem de uma variedade de propósitos, dividirem o dia e a noite, servirem de sinais de condições atmosféricas e de importantes acontecimentos futuros, determinarem a sucessão das estações, dos dias e dos anos, e funcionarem como luzes para a Terra. É interessante que, embora muitos cientistas digam que possivelmente haja um planeta Terra em algum outro lugar da galáxia, ou melhor, do espaço, mas até hoje ninguém conseguiu achá-lo, porque a Terra é um planeta único. E outra coisa que eu afirmo a vocês aqui, sem titubear,
eles procuram espécies de seres viventes em outro planeta. Sabe quando é que vão achar? Nunca. Nunca vão achar nenhum tipo de ser vivente em outro lugar, a não ser o planeta Terra. E eles tentam encontrar até mesmo micróbio, para dizer assim, olha, encontramos um alienígena, é um micróbio, mas é um alienígena, e não consegue. Por quê? Não existe, não tem. Eu gosto muito de ver os avanços da NASA. Eles estão procurando esse tipo de coisa, mas eu gosto de ver porque hoje a gente já consegue ver fotos do planeta Marte, né? E quando você vê fotos do planeta Marte, ou vídeos do planeta Marte, porque o rover que está lá já mandou vídeo para cá, você vê um planeta totalmente estéril. Estéril. Aí eles ficam catando lá para ver se teve há milhões e milhões de anos algum tipo de vida, e nada, nenhuma evidência, absolutamente nada. No quinto dia, trouxe a criação das aves e dos peixes, os habitantes do ar e da água. E deve-se observar que estes também foram criados segundo a sua espécie. Isto é, as espécies foram criadas. E assim como eu já exemplifiquei, não só nos animais, como nas plantas, cada um foi feito na sua espécie. Vamos ficar devendo a continuidade e conclusão desta palavra, devido à exiguidade do nosso tempo. Portanto, você está cordialmente convidado amanhã a estar conosco. Lembra aos nossos internautas, telespectadores, que divulguem o nosso programa. Há muitas pessoas que às vezes me encontram no centro da cidade e perguntam se o programa está no ar. Continua no ar. Na TV Master, TV a cabo, canal 20, direto de João Pessoa, e no YouTube também. Você pode assistir o programa a qualquer hora. Divulgue o nosso programa para que outras pessoas e outras famílias sejam abençoadas como você tem sido abençoado. E eu lembro mais uma vez, o nosso aniversário nos dias 13 e 14, sábado e domingo deste mês, estaremos ali em festa. Você está convidado com a sua distinta família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, no início do giradouro da Avenida Brasília, e confluência com o Parque da Criança. E você, portanto, não tem como errar o nosso endereço. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, nós vamos ficar com o cantor Sérgio Lopes. Até lá. O mundo me deu flores quando lá chegou. Todos os prazeres lá eu encontrei. Não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam. E me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e a solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão, como o teu servo mais humilde quero ser. Teu amor só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso ter. Com ternura me abraçou, os meus erros esqueceu, e em festa meu regresso anunciou. Quem no mundo pode dar sem recompensa e esperar
prova de amor. Tão marcante prova de amor.